Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Nesta noite quero gravar um vídeo, trazer uma saudação para o povo, baseado no livro de Daniel, capítulo 12, o versículo 1 e o 2. A epígrafe diz: o tempo do fim. Versículo 1: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, ele viveu no 6º século antes de Cristo. Este jovem era judeu e Deus escolheu este jovem para ser profeta. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque Daniel foi usado por Deus para vaticinar assuntos dos últimos dias. No capítulo 12, no verso 1, está escrito assim: nesse tempo. Então, esse tempo é o tempo do fim. O tempo do fim terá seu começo depois que a igreja for arrebatada. Depois que a noiva de Cristo sair deste mundo, entrar-se ao período chamado tempo do fim. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, é chamado a era da graça, o tempo da graça. O que significa tempo da graça? Período em que a humanidade é convocada à salvação. Se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel é um arcanjo, e arcanjo significa principal dentre os anjos. Miguel, ele é o capitão do exército de Deus. Miguel, por ordem expressa de Deus, comanda o exército de Deus. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então Miguel, ele terá um ofício da parte de Deus, e exatamente será defender o povo de Israel. Glória a Deus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aqueles tempos. Então esse tempo de angústia é chamado a grande tribulação. Ela terá começo depois que a igreja de Cristo for arrebatada. Glória a Deus. Então entrar-se-á o período tribulacionista. Irmão, esse período, ele será o período mais atormentador, mais angustioso. Ele é tão angustioso, este período que haverá no planeta Terra, que a Bíblia diz que não haverá um dia semelhante a este. E a Bíblia diz: ai das grávidas que amamentarem naquele dia. Esse dia é o maior dia de angústia que haverá no planeta Terra. E se você lê Apocalipse capítulo 6, a partir daquele capítulo começará o período de angústia, com a abertura dos selos, com o tocar das trombetas, inaugurar-se-á a era da grande tribulação. Glória a Deus. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Então, esse povo aqui é o israelita fiel. Zacarias capítulo 12, versículo 14, está escrito que Israel aceitará o seu Messias, porque Israel rejeitou o Messias. Jesus falou assim: eu vim para os meus, e os meus não me receberam. Mas no período de maior dor, de maior aflição, Israel aceitará o Messias. Quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, o monte se abrirá, e naquele exato momento Israel aceitará o Messias. E a Bíblia diz que Israel chorará por causa da rejeição ao seu verdadeiro Messias. Então haverá uma conversão nacional. Glória a Deus. Então o povo mencionado aqui
neste versículo são o Israel fiel, o Israel que vai aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Paulo falou, nem todo aquele que é de Israel é israelita. Glória a Deus. Então, o que Paulo quis frisar, o que Paulo quis dizer foi o quê? Que só será o verdadeiro Israel aqueles que aceitarem o seu Messias. Todo aquele que for achado escrito no livro. Então, as pessoas, o povo de Deus que estiver com seu nome escrito no livro da vida, é o povo salvo, é o povo remido pelo sangue de Jesus. Versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Haverá uma longa data. A ressurreição do justo não é no mesmo período da ressurreição dos ímpios. A ressurreição do justo será no momento do arrebatamento da igreja, quando Paulo falou que os vivos serão transformados e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é esta a primeira ressurreição, a ressurreição do arrebatamento. Então toda pessoa que participar da ressurreição do arrebatamento, segundo a Bíblia, será feliz. A Bíblia diz bem-aventurado e santo. Então, bem-aventurado significa feliz. Então, mas só participará da ressurreição do arrebatamento aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador da sua alma e que se arrependeu de seus pecados e que abandonou a vida de maledicência. Glória a Deus. Uns e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, esse tipo de ressurreição aqui, ela ocorrerá depois do milênio. Depois do milênio, através do poder de Deus, os ímpios, aqueles que não estão com seu nome escrito no livro da vida, vão ressuscitar. Para quê? Para o acerto de conta. A Bíblia diz que Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, que seja boa ou que seja má. Então Deus julgará os seres humanos pelos seus pecados. A Bíblia diz que Deus, ele será um reto, um justo juiz. Louvado seja o Criador. Então, os que ressuscitarem depois do milênio serão os que vão ser condenados. Eles vão para o trono branco e haverá o julgamento final. E depois do julgamento, Deus lançará os pecadores rebeldes e impenitentes no lago de fogo. E a Bíblia diz que haverá choro, pranto e ranger de dente. E segundo a Bíblia é chamado a segunda morte. Mas a Bíblia diz no livro de Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do que morre. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e reconheça que Ele é bom, que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma. Que Deus nos abençoe. Amém.